Bem-vindos ao programa Plano de Negócios, eu sou Daniel Schneider e hoje estarei entrevistando Daniele Serafino, sócia e fundadora da Serafino & Vela Advogados, escritório especializado em direito empresarial. Hoje vamos aprofundar nos desafios de empresas relacionados a tributos. Bem-vinda, Daniele, obrigado por vir ao nosso estúdio. Obrigada, prazer é meu. Muito obrigada pelo convite. A gente está falando hoje de assuntos tributários e a minha primeira pergunta para você é por que o empresário ou a empresa precisam de um advogado tributarista se ele já tem a empresa de contabilidade que por obrigação é uma mensalidade que ele tem que pagar? Eu entendo que os trabalhos assim, da uma atividade de contador e de um advogado tributarista elas acabam sendo diferentes, embora complementares. A gente tem que uma empresa de contabilidade, ela acaba se preocupando bastante com as obrigações acessórias, com o cumprimento de escritura em livros, a documentação toda fiscal da empresa. E o advogado tributarista, o foco do trabalho dele é outro, é realmente analisar a atividade da empresa, verificar se a tributação que está enquadrada àquela empresa está correta, se existe alguma coisa que a gente possa fazer para verificar um pagamento equivocado ou a carga tributária equivocada ou até otimizar mesmo os impostos dentro da legalidade. Então é um trabalho bastante diferente se a gente fosse falar de um trabalho preventivo e também envolve a parte judicial que aí a contabilidade já não consegue assessorar se eventualmente o cliente tiver uma cobrança pela Receita Federal ou até o judiciário, ele precisa de um advogado para se defender. Então são trabalhos diferentes, embora complementares. Mas você falou, por exemplo, você mencionou de verificar se os tributos estão sendo corretamente pagos, né? Então, tem uma questão aqui muito interessante com o tributo. Se você paga a mais, a empresa está se prejudicando a sua operação porque ela está tendo mais custo, lucrando menos. Isso impacta o preço para o consumidor, enfim. Se ela está pagando de menos, ela tende a ser um bandido. A gente presume, a maioria dos empresários presume que a contabilidade sabe como calcular tributos. Você está dizendo não, precisa de um advogado tributarista para verificar se os tributos estão sendo devidamente pagos, é isso? É que por conta, inclusive, de um grande aumento, né, da carga das empresas de contabilidade, dos contadores, por conta dos livros fiscais que foram agora introduzidos, eles têm uma demanda de trabalho muito grande no operacional, na parte burocrática da operação, que é nessas escriturações e nesses lançamentos fiscais e contábeis. Então, muitas vezes, a contabilidade ela não consegue dar atenção no foco realmente da carga tributária da empresa, de verificar se o enquadramento está correto, se a empresa eventualmente está pagando um tributo a mais que não deveria, ou eventualmente está tendo uma operação que possa ensejar algum tipo de risco por não estar com o enquadramento correto ou não estar sendo pego corretamente. Então, o foco do advogado tributário é a parte realmente mais de leis, de legislação, de enquadramento tributário e não o foco numa escrituração de obrigações. Então, o contador, a gente vê na prática, eu estou assim há mais de 15 anos nesse mercado, é raro a gente encontrar um escritório de contabilidade, por mais que eles tenham essa intenção e esse esforço de realmente auxiliar o cliente deles na parte tributária, que eles conseguem dar foco realmente num estudo da legislação ou num enquadramento da empresa ou na verificação de uma legalidade de uma eventual cobrança que aquela empresa está enquadrada e que, na verdade, ela não deveria estar porque existe já algum precedente contrário ou que possa auxiliar. Então, eles não conseguem dar um foco por não ser exatamente o objeto do serviço deles. Então, a gente entende que a complementação desses serviços, porque a contabilidade vai precisar existir, ela é necessária para a escrituração, ela é extremamente benéfica para o empresário. Porque se ele estiver só na mão da contabilidade, ele vai ficar muito focado só no cumprimento de obrigações fiscais e contábeis e não olhando a operação, como a gente chama, de cima, o todo, olhando realmente o fluxo da operação, a operação dos impostos em todos os âmbitos e verificando se de alguma forma existe alguma maneira que ele possa otimizar os seus impostos. Você mencionou o termo precedentes, né? Então, em muitas áreas do direito, o advogado muitas vezes olha qual é a jurisprudência, quais são os precedentes, e não só a lei como ela está escrita, mas como ela é interpretada por juízes. Na área tributária funciona da mesma forma? Funciona da mesma forma e a gente ainda tem um pouco diferente do que as outras áreas do direito, a gente tem um enfoque não só na jurisprudência do judiciário. Para a área tributária, importa muito a jurisprudência do âmbito administrativo, que são as decisões que são feitas pela Prefeitura, pela Fazenda do Estado ou pela Receita Federal. Essas decisões, elas norteiam bastante o trabalho do tributarista, porque elas indicam como a fiscalização olha aquela situação.
Então não adianta nada ele também ter um profissional da área tributária, que seja advogado, de uma maneira arrojada, que coloque a empresa em risco, sendo que existem já soluções de consulta que indicam que aquela operação vai ser autuada ou vai ter um auto de infração. Então essas jurisprudências, elas são tanto judiciais como administrativas. E o advogado tributarista que entende disso e que seja correto, ele vai olhar as duas hipóteses e verificar o eventual risco dele fazer uma recomendação de otimização de impostos. Quando a gente pensa em prefeituras, são mais do que 5 mil prefeituras no Brasil, significa que o advogado tributarista tem que conhecer a legislação específica de cada prefeitura, se uma empresa quer atuar, vamos dizer, em 20, 30 ou 100 prefeituras? Infelizmente, se eu fosse responder de uma maneira simplista, sim. Ele realmente deveria conhecer todas essas prefeituras. Na prática, o que a gente observa é que a gente acaba se fixando mais aonde a maioria parte dos seus clientes estão, ou no nosso caso, por estar aqui em São Paulo, eu falo da minha prática do escritório e da minha equipe, a gente conhece bastante São Paulo, e as cidades onde a gente tem a maior concentração de empresas ou de clientes, que no nosso caso também é na Grande São Paulo, Barueri, Guarulhos, Diadema, são cidades aqui adjacentes que muitas empresas estão localizadas. Mas no caso de uma prefeitura mais distante ou uma prefeitura de um outro estado, ele precisa conhecer. Ele não tem como fazer uma orientação baseada numa regra geral de São Paulo. São regras específicas de acordo com cada município. Mesmo que tenha uma lei federal que todos os municípios devem seguir em termos de limite de tributação, que pode ser de 2% a 5% de imposto, mas as prefeituras elas têm uma margem de administração dessas questões, de como essa obrigação vai ser cumprida, qual vai ser a base de cálculo, enfim, ela está um pouco restrita, mas elas editam leis próprias. E não adianta fazer uma recomendação sem ter conhecimento dessas leis. Você mencionou o direito administrativo, ou a esfera administrativa. Significa que a interpretação da lei pode mudar de uma gestão para outra? Vamos dizer, se a gestão estadual muda de PCDB para PT, para PMDB, ou para um novo governador, ou para um novo prefeito, significa que a interpretação pode mudar também? Pode mudar também, não só na parte administrativa de mudança, né, política, enfim, de cenário político, mas principalmente também a gente percebe mudanças aí já no campo um pouco judicial, com a mudança da composição do STF, o STJ lá em Brasília, que também acaba mudando por indicações políticas de cada governo que é alterado. A gente já tem várias demandas, e isso na minha experiência aí desse tempo, a gente já pôde acompanhar demandas que começaram bem no comecinho, como questionamentos de IPI, de entradas de alíquota zero ou isentas, que eram precedentes extremamente favoráveis para o contribuinte, inclusive eram situações que já eram transitadas em julgado, que significa que não há mais como ser contestada, e lá na frente, com uma mudança do STF, isso foi revertido. A Procuradoria fez um trabalho que a gente tem que considerar que foi realmente brilhante, porque já era uma situação transitada em julgado, mas eles pegaram informações econômicas e falaram, olha, com essa decisão transitada em julgado, o governo vai perder tanto a arrecadação, a situação econômica é essa. Eles fizeram um trabalho bastante técnico, econômico, não tanto jurídico, e conseguiram reverter uma decisão a favor da Fazenda de uma coisa já transitada em julgado. Casos como esse colocam o direito tributário em extremo abalo, porque você entende pelo sistema nosso jurídico que as coisas transitadas em julgadas não mudam. E aí, quando você tem uma coisa transitada em julgado que muda por uma posição política de alguém na Procuradoria ou por alguém no STF, isso causa ao empresário uma tremenda insegurança. Porque algo que ele está garantido que ele possa não pagar hoje, daqui a 10 anos pode alterar. Foi literalmente quebrado um paradigma aí, né? O investidor com certeza se sente mais seguro. Qual é o tamanho mínimo de uma empresa para começar a precisar de serviços de um advogado tributarista? Olha, a gente entende que não existe exatamente um tamanho específico. Lógico que existe uma complexidade dos serviços que são prestados de acordo com o regime tributário da empresa. Mas a gente atende empresas do Simples Nacional, que são empresas de pequeno porte, que existem diversos tipos de problema com relação a elas. Elas não têm algumas autorizações de alguns tipos de parcelamento. Atualmente elas têm uma questão de CMS, de e-commerce, para quem trabalha em e-commerce, que é bastante delicada, que elas precisam de assessoria. Qual o faturamento de uma empresa do Simples? 360, ela tem 3 milhões e 600 mil reais anuais. E ela pode ser, uma empresa pequena, tendo 360 mil reais anuais também, ela pode ser atendida por um benefício do Simples, inclusive por uma gestão tributária. Então uma empresa com faturamento até 3 milhões já pode se enquadrar nesse conceito, na necessidade de
consultar um tributarista para não pagar talvez tributos que não deveria? Exatamente, ou ter algumas operações. E outras, as empresas do lucro presumido e do lucro real, elas têm uma maior complexidade tributária, elas têm sistema de compensação de impostos, enfim, de uma complexidade maior. Essas realmente a gente entende que é extremamente necessário ou deveria estar no radar desse empresário, porque ele pode estar deixando passar operações ou se colocando em risco desnecessariamente por falta de orientação. Maravilha. Nós estamos finalizando o nosso primeiro bloco do programa Plano de Negócios. Vamos escutar um pouquinho de música e a gente volta daqui a pouco. Como eu vou pagar todas essas dívidas? Se os fornecedores pararem de me entregar a matéria-prima, vai ser o fim? O que vai ser de todos esses processos na justiça? O concorrente está vendendo abaixo do preço do meu custo. Malditos! Vou acabar perdendo os meus melhores clientes? Pense com calma. Você não está sozinho. Conselho Consultivo Sky Group. Decisões de impacto começam aqui. 11 2847 4969. info@skygroup.com. Voltamos ao programa Plano de Negócios. Estou hoje entrevistando Daniele Serafino, que é sócia fundadora da Serafino e Vela Advogados, escritório especializado em direito empresarial. Hoje estamos conversando e nos aprofundando nos assuntos tributários. Daniele, apenas para tentar dar um contexto para nossos ouvintes, quanto complicado e complexo é a nossa lei tributária? A gente sabe, por exemplo, a lei de CLT, a lei trabalhista, são mais ou menos 1000 artigos. A gente tem algum parâmetro para entender a complexidade da lei tributária brasileira? Eu acho que um bom parâmetro é a gente pensar que todos os dias são editadas normas de direito tributário que revogam normas anteriores ou que, enfim, complementam. Porque no campo tributário a gente não tem só leis, a gente tem uma gama de normas muito maior que exclusivamente leis. Então, falando tecnicamente, a gente tem a Constituição, lei complementar, lei ordinária, mas a gente tem portarias, medidas provisórias, instruções normativas, soluções de consulta de orientação fiscal, decretos, enfim, é uma infinidade de normas e que são editadas literalmente todos os dias. Então, você fazer esse acompanhamento dessa atualização das leis e das alterações é realmente uma demanda complexa, principalmente porque no meio de, que é o que acontece muito no direito tributário, no meio de uma medida provisória que trata de saúde, tem um artigo que fala de tributário lá no meio, propositadamente escondidinho, para que passe batido por todo mundo. E isso é muito comum no direito tributário e bastante assustador. Então, se você realmente não estiver no acompanhamento muito ativo, alguma coisa passa, alguma lei mudou e você é autuado e nem está sabendo. Então, se eu comparo com a lei trabalhista, que está toda organizada em um livro, vamos dizer aqui você está dizendo que cada setor, cada lei pode ter dentro um artigo que tem alguma influência tributária. Exatamente. E torna muito mais complexo, além de todas as mudanças que são na base diária. Então, como sobrevive o empresário brasileiro nessas condições? Ele precisa sobreviver tendo assessoria nessa área, porque se ele não tiver, é literalmente impossível que ele consiga acompanhar, porque às vezes o empresário, pelo setor dele, ele acaba tendo um pouco mais antenado à legislação específica do setor dele, mas acontece inúmeras vezes, eu tenho vários clientes de muitos setores, que eu acabo informando uma alteração do setor dele, que ele não sabia o que aconteceu, e aconteceu ontem, antes de ontem, e ele, mas aconteceu, eu não estou sabendo, ou a minha associação de classe não me avisou, ou a minha contabilidade não avisou. Então, assim, é muito comum que ele não consiga acompanhar, porque a legislação realmente é muito complexa. Também, continuar nessa tentativa de dar um contexto para o ouvinte, você poderia mencionar um caso de sucesso de vocês pegaram uma empresa e qual foi o sucesso, vamos dizer, relativo a tributos que vocês conseguiram dentro de um período para ter um parâmetro? O sucesso, assim, na operação tributária, ele é medido da seguinte forma. A gente já uma vez pegou uma empresa que ela tinha um contrato social e todos os órgãos, o registro de todos os órgãos competentes. E quando a gente analisou o contexto dessa empresa, o contrato social, o objeto dela social, com o que ela descrevia no CNAE dela, que é um código específico do CNPJ, essas informações elas já não batiam, já eram incompatíveis.
Quando a gente verificou que elas eram incompatíveis, e aí, de alguma forma, a gente verificou que também que o cadastro que ela tinha feito na prefeitura também era incompatível, e o que ela descrevia no site que ela fabricava, o serviço que ela prestava, também não correspondia ao que estava nos outros documentos, a gente percebeu que era muito comum um desalinhamento dessas informações, e a partir daí, depois eu vou contar esse caso prático, a gente começou a trabalhar principalmente nesses documentos para que eles estivessem em ordem, porque esses documentos são provas no direito tributário. Então eu tenho um caso assim de uma empresa que ela faz locação de mão de obra. Ela faz locação de mão de obra temporária, a terceirização. E nesse caso ela tinha no contrato social dela a atividade que ela terceirizava. Então ela terceirizava funcionários de engenharia para grandes companhias. Então, em vez de ela ter no objeto social dela que ela fazia essa terceirização, essa prestação de serviços, né, de mão de obra terceirizada, ela tinha no contrato social dela que ela prestava serviços de engenharia, que não era o que ela fazia. Na verdade, ela não tinha... Os engenheiros não eram funcionários dela própria, a atividade dela não era de engenharia. O trabalho dela era de recrutar esses profissionais no mercado e colocá-los nessa empresa. Além disso, no objeto social, que já tinha essa incompatibilidade, a gente verificava que no cadastro que ela tinha feito na prefeitura, ela também tinha colocado que ela fazia um outro tipo de serviço. Uma consultoria, num treinamento, que já não era o que ela exatamente praticava. São questões históricas, né? Em um determinado momento, talvez ela sim fazia isso, aí de repente a empresa tomou outro rumo e ficou tudo... E não percebeu que precisava alterar. E também, além disso, a gente percebeu que no cadastro dela de CNPJ também constava uma outra nomenclatura. E entrando no site dela, percebeu que ela se colocava a vender, ela vendia uma prestação de serviços diferente dessa toda. Ou seja, todos os 4 documentos, eles eram incompatíveis. E ela estava perdendo, nesse caso, por não estar classificada corretamente na atividade de cessão de mão de obra, fornecimento de mão de obra, existia um benefício fiscal no município que ela estava instalada, de uma redução de base de cálculo para quem fazia atividade de cessão de mão de obra e fornecimento de mão de obra temporária ou não. Qual foi o resultado desse trabalho depois que vocês organizaram essa, vamos dizer, bagunça, né? Não sei se tem outro nome. Eles conseguiram deduzir uma coisa bastante importante para eles. Todos os salários, encargos que eles pagavam para esses funcionários terceirizados, por aquela lei daquele município, poderiam ser deduzidos da base de cálculo do imposto. E só tem realmente uma cobrança sobre o efetivo comissão, valor da prestação de serviço deles, e não sobre a base cheia, que seria o salário do funcionário que ela alocava no cliente, os impostos, os encargos, o ticket, toda essa composição desses encargos, a base dela era tudo isso. E, na verdade, pela lei, a lei permitia que a base dela fosse menor, que fosse só o valor que ela cobrasse pelo serviço e pudesse excluir todos esses encargos. E ela estava recolhendo a maior durante todo esse tempo. Só que, de alguma forma, para ela conseguir se enquadrar naquele serviço, ela precisava ter o alinhamento desses documentos, a orientação de como fazer uma dedução de base de cálculo, para que ela não tivesse problemas de ser fiscalizada, que uma coisa que o empresário precisa muito entender, se existe algum benefício fiscal na lei, seja uma isenção, uma redução de base de cálculo, certamente ele está mais exposto à fiscalização, porque a fiscalização tem sempre a intenção de arrecadar. Então, quando ela deixa de arrecadar uma parte da operação ou da atividade da empresa, ela certamente vai estar com os olhos de fiscalização muito maior, porque ela vai querer pegar se está fazendo corretamente, para senão ela vai tributar. Então, isso acho que nos remete a uma pergunta bem básica. O que é o planejamento tributário, né? E quando o empresário deve solicitar esse planejamento tributário? Quando ele deve iniciar esse planejamento tributário? O planejamento tributário, hoje em dia, ficou um nome bastante difundido e, às vezes, mal interpretado. A gente tem que ter muito cuidado, e o empresário também, na hora de uma contratação de um planejamento tributário, com o tipo de profissional que ele vai contratar. Se é um profissional sério, que na verdade vai estar auxiliando a empresa, ou orientando uma operação que vai causar mais riscos e eventualmente ele vai ter uma atuação lá na frente. No planejamento tributário existe um nome técnico que chama elisão fiscal e evasão fiscal. Qualquer tipo de planejamento que tenha o foco numa evasão fiscal ou numa simples otimização de tributos, com uma operação que seja uma simulada ou fraudulenta, ele é um planejamento não autorizado pelas autoridades e a empresa está sujeita à fiscalização e a multas extremamente elevadas por fazer um planejamento tributário. De fato, isso acontece? A gente eventualmente lê um caso ou outro no jornal, mas acontece essas fiscalizações? Frequentemente, e eu vou contar um caso prático, se permitir, porque isso é de conhecimento público, não é nenhuma informação de sigilo profissional, não foi um caso que eu lidei, mas é um caso bastante clássico que ilustra muito isso. É o caso do Felipão, técnico, né? Nosso ex-técnico.
Ele, na época que ele estava, ele era técnico de um determinado time, ele resolveu abrir uma empresa para que ele pagasse menos impostos, porque ele era tributado na pessoa física 27,5%, como todo mundo sabe. Ele resolveu abrir uma empresa para pagar menos impostos e abrir uma empresa com a mãe. Então a mãe dele tinha 1% da empresa e ele tinha 99% da empresa, e assim ele prestou serviços e recebia o salário dele de técnico por essa empresa. Em determinado momento, a fiscalização, a Receita Federal no caso, resolveu investigar essa operação, a operação da empresa dele, e ele foi autuado pela Receita Federal. E qual foi o entendimento da Receita Federal? O serviço que o Felipão, como técnico, presta é um serviço personalíssimo. Aquele time, aquele clube, ele não quer os serviços da empresa do Felipão. Para ele, se a mãe dele está na empresa ou deixa de estar na empresa, não faz diferença no serviço. O que ele quer é a cabeça do Felipão, o intelecto dele, ou seja, é um serviço intelectual personalíssimo, que só pode ser prestado por Felipão, não pode ser prestado por José, por Joaquim, é Felipão que eles querem. Então eles entenderam que ele só montou aquela empresa com a mãe com o único intuito de pagar menos impostos. E quando você monta uma operação tributária com o único intuito de pagar menos impostos, isso significa que você está fazendo uma simulação fiscal, porque você não tem um intuito que eles chamam que é o intuito negocial, você tem o intuito de economizar impostos. E nesse caso, ele foi autuado, foi desconsiderada toda a tributação que ele teve pela pessoa jurídica, que ele abriu com a mãe, e ele foi aplicado multa de 150% e ele teve que pagar os 27,5% retroativo 5 anos do que ele havia pago pela pessoa jurídica, que é uma tributação efetivamente muito menor. Isso me parece pior do que o 7-1. Pois é. Quando o planejamento tributário é legal e é permitido? Ele é permitido quando existe justamente o contrário do que eu disse, o intuito negocial. Que eu fiz uma mudança na minha operação e na minha carga tributária, não com o intuito unicamente de economizar impostos. Como a gente vê, dando um outro exemplo, de empresas que têm muitos funcionários, e é uma empresa do lucro presumido, e ela abre uma empresa do Simples só para colocar esses funcionários para que ela possa recolher menos impostos sobre a folha, porque a carga que você recolhe de impostos sobre a folha, ela é menor numa empresa que seja no Simples. Entretanto, todos os funcionários daquela empresa estão numa empresa do Simples, e a empresa do lucro presumido praticamente não tem nenhum funcionário, só tem os sócios. Mas todos os funcionários são prestadores de serviço daquela. Eu montei uma operação sem intuito negocial. Eu montei essa operação justamente porque eu quero pagar menos impostos, como no caso do Felipão. Se eu tenho uma operação que eu tenho um motivo por ter montado uma outra estrutura, uma filial naquela localização que eu tenho uma tributação mais favorecida, ou eu abri uma outra empresa, ou eu dividi minha operação entre distribuição e fornecimento ou importação. Se eu tenho um intuito de negócio para ter feito aquilo, isso é um planejamento tributário lícito e ele não é considerado como uma simulação fiscal. Muito interessante. E você mencionou sobre, só para finalizar esse bloco, você mencionou sobre a fiscalização. Hoje a gente sabe que o governo está arrecadando bem menos, né? Estão desesperados aí para tentar aprovar a CPMF, né? Como está a fiscalização hoje? Ela realmente está mais dura porque eles estão precisando de mais dinheiro ou a tendência não mudou? É a mesma coisa que era em 2015, 2014, 2013, etc. Uma coisa que eu digo sempre para os meus clientes é que o empresário que não perceber que o cenário tributário mudou dos últimos 5 anos para cá, o negócio dele vai morrer e vai morrer pelo aspecto tributário. E isso é bastante grave. Se ele não perceber que a gente está num cenário tributário totalmente diferente do que ele viveu no passado, isso significa o quê? As informações estão todas eletrônicas, elas podem ser cruzadas automaticamente pelos fiscais, eles já conseguem fiscalizar a sua empresa sem precisar ir na sua empresa pessoalmente, simplesmente as informações estão no sistema. Se ele não perceber que houve essa mudança nesse cenário e que ele está muito mais exposto, a gente chama até de Big Brother da tributação, ou seja, ele está escancarado, ele não tem como se esconder. Como funciona esse cruzamento de informação entre a Receita Federal e o Banco Central, só para entender? A Receita Federal e o Banco Central, eles adquiriram inúmeros softwares bastante inteligentes e foram dados nomes bastante sugestivos. Um deles, da Receita Federal, chama T-Rex. É um software, é um computador mega grande, como o próprio nome diz, e a função desse computador é cruzar informações. Então, o que eles têm? Eles criaram diversas obrigações que são: os cartões de crédito são obrigados a informar qualquer movimentação acima de R$5.000 de qualquer contribuinte, pessoa física ou pessoa jurídica.
Os cartórios são obrigados a informar a Receita Federal qualquer imóvel que você compre, qualquer escritura que você lavre em cartório. O Detran é obrigado a informar qualquer compra de veículo que você faz. E os bancos são obrigados a informar qualquer movimentação bancária acima de determinados valores, que são bastante pequenos. Não estamos falando de valores de R$1 milhão, são valores acima de 600 num caso, 1.000 e pouco, R$5.000. São valores bastante pequenos que muitas pessoas circulam pelas contas. Então, basicamente, toda a classe A e B é monitorada. Todo mundo. E aí, essas informações são encaminhadas para a Receita Federal, que ficam armazenadas em computadores como esse, como o T-Rex, e esse computador cruza essas informações com, no caso de pessoas físicas, com que elas declaram no imposto de renda. Então, eles veem que aquela pessoa declarou uma renda, mas ela teve uma movimentação no cartão de crédito muito superior, incompatível com aquela renda. O próprio sistema já detecta aí uma incoerência e ele aponta para que seja analisado num outro âmbito essa informação. Caso você compre um imóvel e você não informou, ou alguém vendeu um imóvel e não informou, o cartório vai informar a Receita Federal automaticamente. Já vai aparecer também como uma inconsistência. E assim em todos os âmbitos de relação. Acontece que daí no final esse monte de inconsistências, inclusive agora que eles estão aperfeiçoando com despesas médicas, cruzando o que as operadoras de saúde fornecem com o que também, de alguma forma, os médicos fornecem, enfim, quando emitem recibos, enfim, informações oficiais, eles já apontam uma incoerência entre essas informações e já lançam o contribuinte numa malha fina. E ele é obrigado a comparecer pessoalmente na Receita Federal para se explicar por que aquilo não se movimentou, por que aquilo movimentou de uma forma incompatível com a renda que ele teve naquele momento. A gente está aqui finalizando esse segundo bloco, mas eu vou deixar aqui a pergunta em aberto se um Estado de direito, democrático e com liberdade tem que ter esse tipo de Big Brother ou não. A gente volta daqui a pouco depois da música. Tchau, tchau. Marcaram uma reunião de última hora com o conselho da empresa. Metade das filiais não mandou as informações necessárias para você terminar o relatório. É o terceiro ano que a empresa fecha no vermelho. Você chegou a 4 meses com a missão de reverter a situação da sua empresa. 3 profissionais antes de você tentaram e não conseguiram. O conselho quer fechar 2 fábricas. Você vai ter apenas 10 minutos para apresentar e fazer com que mudem de ideia. Pense com calma, haja rápido. Um curso prático para decisões de impacto. Se inscreva hoje, pois o número de vagas é limitado. cursos@skygroup.com ou no telefone 11 2847 4969. Voltamos ao programa Plano de Negócios. Estou hoje entrevistando Daniela Serafino, sócia fundadora da Serafino e Vela Advogados, escritório especializado em direito empresarial. Hoje estamos conversando sobre os diferentes desafios de empresas relacionados a tributos. Daniela, a gente terminou o bloco passado falando de uma coisa assustadora, que é esse poder de Big Brother, de quem pode ver tudo, saber tudo da Receita Federal, do supercomputador T-Rex. Não tem nada de inconstitucional nessa questão da Receita Federal poder ver tudo. No final, nós vivemos num país democrático, com liberdade, e assim, esse direito à privacidade não existe frente à Receita Federal. Eles podem ver, sem ter nenhum indício ou nada, eles podem ver tudo, saber tudo a qualquer momento, sem nenhuma restrição? Infelizmente, sim. E essa é uma luta que nós, advogados tributaristas, estamos tendo já há muito tempo, porque há cerca de 10, 15 anos atrás foi um momento que surgiu os primeiros casos de cruzamento automático de informações da Receita Federal com informações de banco. Então, nesse momento, há 15 anos atrás, nós tivemos as primeiras autuações de contribuintes que nem sabiam que estavam sendo fiscalizados, de que, de alguma forma, a Receita Federal pediu para que os bancos deles encaminhassem toda a movimentação bancária, ou seja, os extratos de movimentações de aplicações financeiras, extratos de conta corrente, e o contribuinte depois recebia uma intimação, e ele era autuado para que ele se explicasse por que na conta dele entrou aquele valor. E normalmente, e essa era a parte bastante difícil, ele autuava com 5 anos atrás. Então, por que em
pensando agora em 2016, né? Então, o que aconteceu com esse depósito de 8 de janeiro de 2011 na sua conta, de R$3.000? E o contribuinte olha para aquele depósito e não lembra em 2011, porque a pessoa física, diferentemente da pessoa jurídica, ela não está acostumada a fazer uma contabilidade, a escriturar cada entrada e cada saída. Então, ela movimenta livremente a conta dela. Então, dificilmente ela vai se recordar. E o banco não te dá muitas ferramentas de acessar e saber o que aconteceu. Por exemplo, ver a foto digitalizada do cheque que foi, né? Não é fácil saber de onde veio. Eu tive um caso próprio, eu pedi uma informação sobre um depósito de 18 meses atrás, o banco demorou mais do que um mês só para me fornecer informação, ainda muita burocracia e dificuldade. Então, eu fico imaginando uma coisa de 2011, é um buraco negro, né? E eles atuam 5 anos, então você tem que pedir para o banco a microfilmagem dos seus cheques, da movimentação bancária, de 5 anos atrás. E o que acontecia? O prazo é 30 dias para que o contribuinte se manifeste. Obviamente, o banco não cumpria o prazo e o contribuinte não conseguia se explicar. E aí nós entramos com inúmeras medidas judiciais questionando essa posição da Receita Federal de solicitar diretamente aos bancos a movimentação bancária do contribuinte, porque existe um direito garantido a todo cidadão brasileiro que está descrito na Constituição, que a gente tem o direito ao sigilo bancário e fiscal. No caso, a Receita Federal estava quebrando o sigilo bancário, uma vez que ela, que não é titular daquela conta corrente, está solicitando informações diretamente para um banco e não para o contribuinte para que ele forneça. Com base nisso, a gente entrou com medidas judiciais e estávamos nessa luta, tentando que o judiciário garantisse o cumprimento da Constituição, porque está lá previsto, é um direito constitucional. E nós tivemos a triste notícia, semanas atrás, que o STF julgou que é perfeitamente legal e legítimo a quebra do sigilo bancário. Que a Receita Federal, se for para fins de fiscalização, ela pode obter os extratos que ela quiser, da maneira que ela quiser. Isso abre um precedente muito perigoso no judiciário quanto a essas questões de cruzamento e fiscalização. E você saberia dizer qual foi o fundamento básico do STF, se é previsto essa privacidade por meio da Constituição? O entendimento do STF é no seguinte sentido: eles entendem que essa quebra do sigilo, sem a necessidade de uma ordem judicial, ela é favorável à Receita, porque eu estou simplesmente querendo fiscalizar, e que a fiscalização, o direito de fiscalizar, estaria acima do direito de um sigilo bancário. Então, isso é muito perigoso. 11 dos ministros, né, do plenário do STF votaram a favor da quebra de sigilo, né, a pedido do fisco, né, da Receita Federal, e eles entendem o que é o mais grave, que eu não preciso de uma autorização, porque antes eu posso quebrar um eventual sigilo bancário ou fiscal, mas a Receita Federal ou você tem que ter algum indício, você levava para o juiz decidia. Decidia, e agora não, eles estão entendendo que eu não preciso de juiz, eu posso pedir direto e o banco é obrigado a fornecer. Agora, vamos falar do empresário. O empresário tem 1 milhão de coisas na cabeça, desde problemas de caixa e vendas e bancos, inadimplência. O que ele precisa estar envolvido, até que ponto ele tem que estar envolvido nessas questões fiscais, né? Ele não quer correr riscos fiscais naturalmente, mas ele também não pode estar envolvido no dia a dia nas questões fiscais. Então, quais são as atitudes que ele tem que estar sim envolvido e sim conhecer? Ele precisa, sobre o setor, a atividade que ele desenvolve, ele precisa ter uma noção de quais são os impostos que são envolvidos e saber as esferas de atuação. Parece, às vezes, uma pergunta... uma ponderação bastante básica, mas a gente vê que muitas pessoas às vezes não sabem que existem impostos que são da esfera federal, outros da esfera estadual e outros da municipal. E que se eu faço uma prestação de serviços, eu estou sujeito a impostos municipais. Se eu faço uma comercialização de mercadorias, eu estou sujeito ao ICMS. E todas as empresas estão sujeitas aos impostos federais de acordo com suas atividades. Então, primeiro, a gente recomenda que ele saiba quais são os impostos que estão envolvidos na operação dele, que ele saiba de alguma forma a carga tributária que ele está sujeito, que a contabilidade ou o profissional dele na área tributária o informe, e com base nisso que ele verifique toda a legislação que é constantemente emitida sobre aquela atividade, para ele verificar eventuais benefícios ou eventuais ônus ou obrigações novas que são impostas a ele, para que a gente tem visto cada vez mais um aumento de fiscalização por descumprimento de obrigações acessórias, não só o pagamento do imposto. Como, apesar de algumas pessoas não saberem,
Muitas sabem que tipo de imposto eu recolho, mas elas não sabem que surgiu uma nova obrigação para dar uma nova declaração, para informar um pedacinho da minha movimentação para determinado setor ou determinado órgão da prefeitura. Então, as obrigações acessórias, elas são editadas constantemente e o empresário que não acompanha, ele é pego desprevenido e as multas são aplicadas de uma forma bastante rigorosa por esse descumprimento. Agora, a gente está vivendo agora 2016 um ano de crise, né? O ano de 2015 já foi um ano de uma crise severa, né? Com uma redução de quase 4% no PIB nominal. E bem pior em termos reais. Agora, então, muitas empresas em 2016 não estão conseguindo pagar tributo. Se elas forem pagar o tributo, elas deixam de operar, vão ter que fechar portas, demitir todo mundo. E então, que o empresário que não está conseguindo pagar seus tributos, o que ele precisa saber, a que ponto você pode não pagar tributo e em que momento você já está correndo um risco pessoal, né? Essa é uma pergunta bastante interessante, né? Bem pontual aqui para o momento que nós realmente estamos vivendo. A maioria das empresas está com grandes dificuldades de fazer o pagamento dos impostos, mesmo com as demissões que estão fazendo. Também precisam demitir, às vezes precisam pagar as verbas rescisórias e aí não sobra valor para pagar os impostos. O que o empresário precisa saber? Que existe uma diferença bastante grande entre ele declarar a operação que ele teve e ele declarar a movimentação da operação dele e ele não pagar esses impostos. A consequência dessa atitude vai ser ele ficar inadimplente, ele vai ter possivelmente uma inscrição no CADIM, se forem tributos federais, ele não vai conseguir uma CND, que é uma certidão negativa de débito, se ele precisar disso para fornecer a bancos, e ele possivelmente vai ter cobranças dos órgãos administrativos e numa instância mais avançada, essa cobrança vai virar uma ação judicial de execução fiscal. Por outro lado, se o empresário ele não declara a movimentação ou a operação dele, ou as receitas, as vendas, ou a prestação de serviços, ele está sujeito a um crime, que é um crime tributário de sonegação fiscal. Quando a empresa ela não declara as informações, mas ao mesmo tempo essa informação ocorreu e a fiscalização observa isso, ela pode dar, além de um auto de infração, um encaminhamento para fins penais. E esse fins para fins penais, que é o crime de sonegação fiscal, traz impactos bastante elevados. Toda essa parte, só complementando por fim, ela está sujeita numa esfera um pouco mais avançada, que o empresário responda por essas dívidas com o seu patrimônio pessoal. Então, existe hoje em dia no Brasil uma diferença entre a pessoa jurídica e a pessoa física, do sócio. Mas a gente vê que quando chega numa esfera judicial, ou mesmo numa esfera administrativa de auto de infração, tanto os órgãos administrativos que atuam, fazem os autos de infração, como o judiciário, ambos têm acatado o entendimento de que eu posso colocar a pessoa física juntamente com a pessoa jurídica sem eu esgotar primeiro uma esfera que seria da pessoa jurídica, se ela tem bem, se ela tem carro, se ela tem imóvel, se ela tem patrimônio que ela possa pagar a dívida dela. E se ela não tiver, o sócio é responsabilizado por essa dívida. Hoje em dia a gente vê que não existe mais esse respeito. E muitos sócios das empresas estão respondendo com o seu patrimônio pessoal, sua casa, seu carro, os seus bens, sua conta bancária, por dívidas da empresa, antes mesmo de ser esgotado se a empresa tinha bens suficientes para pagar essa dívida. O que traz uma insegurança muito grande para o empresário, além das inúmeras que ele já sofre. Então eu entendo que você tem duas situações. Uma, você é inadimplente, que você vai ter juros, multa e talvez alguns documentos que você precise para sua operação não vão estar disponíveis. E a outra é que você está sonegando, você não está declarando os impostos. A gente viu também no caso da Copa, teve o refis da Copa, que são aqueles super parcelamentos. Vai ter o refis da Olimpíada, os empresários vão poder ser salvos aí no último minuto do segundo tempo. Apesar de a gente ver inúmeras declarações do governo de que eles não têm a intenção de fazer um novo refis, porque eles entendem que isso prejudica quem esteja pagando em dia, ou desestimula, né, quem está pagando em dia, porque pode deixar de pagar e vai ter um novo refis daqui a pouco.
a gente vê que a situação do empresário nessa crise econômica que nós estamos vivendo, em 2016, 2015, e que possivelmente vamos viver nos próximos anos, ela está levando os empresários a não pagarem os impostos por falta de caixa. Então, a Receita Federal, ela se encontra numa situação que ou ela vai fazer um novo parcelamento, uma nova possibilidade diluída, parcelada, porque o parcelamento atual que existe, que é permitido, são em 60 parcelas. E para o empresário, 60 parcelas é uma parcela muito cara para que ele consiga cumprir e embutir nas contas do mês a mês. Refis, às vezes, vem 120, 180 vezes, facilita o pagamento, tem redução de multa de juros. Então, no nosso cenário atual econômico, e a falta de pagamento de impostos e essa queda na arrecadação tem levado os órgãos administrativos a repensarem em parcelamentos, e existe a grande chance de vir aí um refis das Olimpíadas, como a gente chama. Porém, ainda não tem nenhuma manifestação formal. Nenhuma manifestação formal, não tem nada oficial, apenas rumores. E na própria Receita Federal, quando a gente vai e pergunta pessoalmente, porque estamos lá todos os dias, eles falam, nós também não temos a informação, estamos aguardando a edição de alguma norma, ou seja, não tem nada oficial ainda. Na verdade, a gente nem sabe quem vai ser a presidente da República nas Olimpíadas, então deve ficar muito difícil fazer esse planejamento se você não sabe se vai ter CPMF e quem vai ser presidente. Mas tudo bem, a gente está finalizando aqui nosso terceiro bloco, vamos escutar um pouquinho de música e a gente volta daqui a pouco. Não aguento mais do mesmo, já são 5 anos na mesma função. Mudar de trabalho também é arriscado, posso cair em algo ainda pior. Eu já quero almejar cargo de diretor, mas são tantos assuntos que eu não domino, começando por números, gráficos. Como faço para ganhar mais? Talvez empreender, mas... Pense com calma, você não está sozinho. Mentoria Sky Group. Decisões de impacto começam aqui. 11 2847 4969. info@skygroup.com. Voltamos ao programa Plano de Negócios. Estou hoje entrevistando Daniela Serafino, a sócia fundadora da Serafino & Vela Advogados, escritório especializado em direito empresarial. Hoje estamos conversando principalmente dos desafios das empresas relacionados a tributos. Doutora, quando eu cheguei no Brasil, há uns 5 anos atrás, depois de estar 20 anos no exterior, eu me deparei com uma invenção brasileira para que quem vivia no exterior é fantástica e se chama ICMS. O ICMS é um dos impostos mais complexos que eu já tive como até consultor empresarial, e todos os trabalhos que eu fiz em empresa, mais difíceis de entender, mais difíceis para os empresários se adequarem, né? Ele é um imposto sobre venda, sobre algo que não foi vendido. Qual é a tendência sobre esse ICMS? O que vai acontecer? Qual é o momento que esse imposto de tributo está vivendo aqui no Brasil? Realmente a sua percepção está corretíssima. Realmente o ICMS ele é um tributo bastante complexo, e não só pela sua sistemática, pelo seu funcionamento, mas porque a gente vive também num país de dimensões, né, continentais. A gente tem um país gigante, com muitos estados. Cada estado tem uma lei específica e são leis diferentes. E as mercadorias, elas circulam nesse país todo. E toda vez que uma mercadoria circula e ela sai do seu estado, ela está sujeita aí a um diferencial de uma alíquota entre a tributação de um estado para o outro estado. E isso traz uma complexidade muito maior à operação, porque o empresário ele tem que conhecer a legislação do seu próprio estado, onde a empresa está estabelecida, e a legislação dos estados com que ela comercializa. Porque muitas vezes o caminhão é parado numa barreira, muitas vezes um fisco de um outro estado te autua, então você não sabe de onde o tiro vem. É essa sensação que o empresário tem, que ele está operando e ele pode ter uma autuação, ele pode ter um questionamento da fiscalização de qualquer estado por onde o caminhão dele tenha passado. Tem até um caso prático bastante ilustrativo disso, que era uma empresa localizada em São Paulo, que ia remeter uma mercadoria para Pernambuco, ia chegar em Recife. E nesse trajeto ela passou por alguns estados
e passado alguns meses ela recebeu uma autuação de todos os estados por onde a mercadoria passou. E ele chegou no escritório e mostrou essas autuações e falou: doutora, o que eu faço com isso aqui? Eu tenho, olha, para quem eu devo, né? Estão todos achando que eu devo. Para quem eu devo, afinal de contas? Você remeteu ele para o psiquiatra para tomar um Rivotril, né? Porque com estresse desse ninguém merece. Exatamente. Então, a sensação disso de que você não sabe de onde o tiro vem se a sua mercadoria passou. Então, realmente, uma legislação muito complexa. E a gente ainda teve aí um salzinho, uma pimenta aí nessa salada, né, maluca que é essa tributação do ICMS, que aconteceu agora em janeiro de 2016. Você está falando da mudança do e-commerce que teve? Exatamente, que não vale só para e-commerce, mas vale também para qualquer empresa que tenha operações interestaduais. Ou seja, ela está localizada num estado e ela vai remeter a sua mercadoria para qualquer outro estado. Essa mudança, e principalmente para o e-commerce, por quê? Para o e-commerce foi tão chamado como se fosse a nova lei do e-commerce, porque com o e-commerce é muito mais fácil você vender para outros estados, porque o seu site está disponível para todos. E necessariamente a pessoa que está comprando naquele site... Não é uma loja, né? Não é uma loja física que demande eu ir até aquele estabelecimento, ou eventualmente eu ser uma empresa de um outro estado e conhecer uma fábrica e querer comprar o produto daquela fábrica num outro estado. O e-commerce, às vezes, eu nem sei aonde aquela loja ou aquela fábrica está localizada. Eu entro no site e eu acho que ele está aqui na minha cidade. Eu vou lá e compro um produto. E com isso, as empresas de e-commerce, que muitas vezes são pequenas empresas, que estão sujeitas ao Simples Nacional, elas começaram a perceber que se elas vendessem para estados mais distantes, o frete, além do frete ser extremamente elevado, a tributação dela ia ser extremamente elevada. Por quê? Porque a gente teve uma alteração na Constituição, a partir de janeiro desse ano, que introduziu novas regras de ICMS para essas operações interestaduais. Com base no quê? Vou ter que voltar um pouquinho só nesse histórico. Pela dificuldade do ICMS, existe uma guerra fiscal, que eu sou uma empresa... Entre os estados, né? Entre os estados. Então, as empresas vão para onde os estados cobram menos. Então, elas instalam suas operações onde os estados cobram menos. Com isso, muitos estados onde tem benefícios fiscais bastante elevados, muitas vezes deles não autorizados pelo CONFAS, que é o Conselho Nacional, enfim, que autoriza eventuais benefícios de ICMS, eles começaram a reclamar, muitos deles também o estado de São Paulo, aqui, que é onde nós estamos localizados, reclamar de que, de alguma forma, ele está perdendo a arrecadação, porque as empresas estão em outros estados que têm, utilizando benefícios que não foram autorizados por esse conselho de todos os estados. Para tentar resolver a situação, que poderia ser instituído, como você mesmo mencionou, na Europa, por exemplo, a gente tem o IVA, que é um imposto que também é sobre o consumo, sobre essa circulação de mercadorias, mas muito mais simples, muito... Ele é calculado sobre o preço final para o consumidor e não tem a bitributação na cadeia. Né? É muito mais simples. Nem os créditos para bater e todo... Né? Exatamente, alíquotas diferentes conforme onde eu estou. Enfim, existe uma operação muito mais simples. Mas tentando evitar essa guerra fiscal, em vez de fazerem algo como a reforma tributária, que nós estamos precisando tanto, para instituir algo como o IVA, foi feita uma lei que falou, bom, já que então está tendo essa guerra fiscal, vamos criar regras de tributação. Atualmente, o imposto de ICMS ele é pago para no estado onde está localizada a empresa. E agora, com essa nova regra, ele vai ser transferido o tributo para o estado de destino do contribuinte. Então, o estado de São Paulo foi o maior prejudicado disso. Por um lado sim, por outro lado não, porque muitos consumidores estão aqui. Bem. Então quem comprar em sites, se for localizado em São Paulo, o estado de São Paulo ganha nesse ponto também. Mas se já não fosse uma mudança bastante drástica, eles fizeram uma coisa escalonada. Então agora em 2016, a regra atual que vale e em 2016, 60% da arrecadação vai ficar para o estado de origem, que a gente chama, que é o estado onde está estabelecida a empresa, e 40% para o estado de destino. Ano que vem, isso vai alterando. Ano que vem, até que em 2019, 100% da arrecadação fique no estado de destino, onde está o contribuinte. Só que para que você faça essa operação, a gente começou a perceber que, por exemplo, para quem vende online, para lojas online, a complexidade antes era a seguinte: eu tinha uma venda feita no meu site, eu emitia a minha DANF, minha nota fiscal. Você sabia qual era o imposto com base de onde você estava, não com a base de onde você tem que entregar. Emitia a nota, imprimia e encaminhava com o meu produto. Agora não. Eu recebo meu pedido, eu verifico onde está esse meu consumidor, esse meu cliente, vejo que estado que ele está, vejo o diferencial de alíquota, porque além de tudo, em cada estado eu tenho um diferencial de alíquota entre, se eu fizer uma operação com São Paulo e Amazonas é uma, São Paulo
e Pernambuco é outra, São Paulo e Santa Catarina é outra. Eu verifico a tributação, tenho que emitir uma guia chamada GNRE, que é uma guia específica para essa operação. Fazer o recolhimento dessa guia, recolher 1% para o Fundo Nacional da Pobreza, emitir esse monte de guias separadas, entender a legislação desse outro estado, colocar tudo isso no pedido e encaminhar. O que aconteceu? As empresas do Simples não conseguiam operar, porque elas precisavam de contratar novas pessoas, 1 ou 2 pessoas, só para fazer essa operação burocrática. E com isso elas decidiram agora, no primeiro trimestre, né, agora de 2016, parar de operar. Muitas delas preferiram deixar de vender do que ter que, de alguma forma, fazer essa operação burocrática e ter novas pessoas para conseguir operacionalizar. Ou seja, na contramão do que uma lei deveria fazer, que é simplificar o processo tributário, estimular as vendas no momento de economia tão difícil, eles criaram uma lei tão complexa que os empresários preferem não vender do que vender e ter essa operacionalização toda. Essa lei já está vigente? Ela já está vigente desde janeiro e a única notícia boa são para as empresas que estão no Simples, porque a OAB entrou com uma medida no STF, que é uma ação direta de inconstitucionalidade, porque as empresas do Simples, elas emitem uma única guia. Todos os impostos estão embutidos numa única guia para simplificar esse sistema tributário. Com essa lei, ela é obrigada, além de emitir aquela única guia, a emitir outras guias separadas agora, o que vai contra o que a Constituição determina, que é de um regime simplificado de guia única. Com base nisso, a OAB entrou questionando essa medida, que essa medida ela estava indo contra o que a Constituição mandava, por isso que é uma ação direta de inconstitucionalidade. Eu estou ferindo a Constituição com uma determinada norma, uma determinada lei, e com isso ela pediu a suspensão dessa nova regra para as empresas do Simples. Essa regra está suspensa, por enquanto, então as empresas do Simples não precisam cumprir essa nova forma de tributação, entretanto ela pode ser revogada. Então nós estamos recomendando que, se o Caixa Financeiro permitir, o que seria correto, deveria haver uma provisão desses valores, porque lá na frente, se essa liminar cair, o empresário vai ter que pagar retroativamente com juros e multa tudo que deixou de pagar por essa liminar de suspensão. Na verdade, nesse último momento, você fez uma salada aqui na minha cabeça, né? Porque se a regra está suspensa, porém ela não está totalmente suspensa. É uma pergunta do procedimento, né? Porque não teve nenhum debate da sociedade sobre esse tipo de lei, ele simplesmente vem de cima para baixo, aparece de surpresa, olha, a partir de janeiro vai funcionar assim. Porque pelo menos em países desenvolvidos, você tem o envolvimento dos empresários que tem que executar isso. A questão aqui no Brasil é que o Brasil é um país que às vezes ele cria o bandido criando regras que é impossível cumprir, complicado cumprir ou não. Vamos lembrar, o empresário também é quem dá trabalho à população, né? Ele que inventa, ele que resolve, ele que paga tributos, então se você não ajuda ele. Então qual é o processo dessas normas e o que está esperando aí de novas surpresas para 2016? Ele realmente não foi amplamente debatido com os empresários, essa nova regra. Foi uma coisa dos últimos 3 meses de 2015, praticamente, e começou a surgir essas notícias de que, né, já existia essa emenda constitucional que alterou essa legislação do ICMS, existiam outros dispositivos desse CONFAS. Então, os empresários começaram a saber, mas muitas das regras, dos detalhes, de como isso iria ser operacionalizado, foi surgindo justamente na calada do ano de 2015, em dezembro, novembro, principalmente em dezembro, bem final do ano, perto do Natal, que surgiram as últimas normas, as últimas orientações sobre como iria proceder. E aí as empresários tiveram pouquíssimos dias para se adaptar, porque 1º de janeiro já começou a valer a regra nova. Muitos empresários entraram com medidas judiciais pedindo a suspensão da norma. Muitas entidades de classe questionaram. A gente viu um movimento bastante integrado de Fiesp, Sebrae, todas as entidades que, enfim, são de comércio eletrônico, todas elas questionaram. Enfim, eu vi um engajamento muito grande das entidades empresariais de um modo geral, sejam das pequenas e das grandes, para que houvesse um tempo de adaptação a essas leis, ou que fizessem alterações, ou que isso fosse introduzido uma fase de testes, que a gente chama, ou seja, que não fosse
uma eventual cobrada uma multa, juros por um descumprimento, enquanto o contribuinte se adaptasse, porque é uma mudança muito drástica no ICMS das empresas. Nós não estamos falando de uma mudança simples, mas uma mudança total de sistema, de forma de arrecadação, de alíquotas, é uma mudança muito profunda. Mas isso não foi respeitado. A única medida que nós temos realmente oficial é por conta dessa ADIM, que foi movida pela OAB, e que realmente teve uma liminar positiva, mas não é definitiva ainda tem um determinado trâmite. Mas, de resto, as ações individuais, algumas estão sendo procedentes e outras ainda nem foram analisadas. Então, é como se o funcionário tivesse sido jogado na cova dos leões e lá ele tem que se virar e sobreviver, e ainda num cenário de crise. Então, para a gente no campo tributário, é muito preocupante o momento que nós estamos vivendo, principalmente esse ano, com essa alteração desse imposto à carga tributária versus a economia que nós estamos passando. Se o empresário conseguir sobreviver a 2016, ele merece já um troféu, porque realmente é de grande mérito, porque está muito difícil. Eu acho que todo empresário merece um troféu. As condições aqui são realmente complexas. Nós estamos terminando agora nosso quarto bloco. Eu vou fazer aqui uma última pergunta, doutora. Há quanto tempo vocês montaram um escritório? Nosso escritório ele tem indo para 10 anos, né, de escritório. Nosso foco realmente é um atendimento bastante personalizado ao cliente, justamente por conta desse perfil das áreas que nós atuamos, que é uma área empresarial, que envolve a área tributária, envolve a área societária, envolve a área contratual, que é bastante o dia a dia desse empresário. E a gente percebeu que aquele profissional jurídico, austero, distante, que não se envolve nas mínimas questões do dia a dia da empresa, que só está lá para grandes problemas ou grandes envolvimentos, esse profissional, ele não é parceiro, ele não está vivendo o negócio do empresário como uma equipe, como parte de uma equipe, ele estaria distante. Então, a nossa atuação é um escritório que a gente chama de escritório boutique, não por ser chique, mas por ser de um atendimento personalizado. Então, a gente gosta de se envolver não só com as questões jurídicas, mas questões do dia a dia, do negócio, como está difícil vender, ou eventual mercadoria que não foi entregue e está sendo acionada, ou, enfim, bem no dia a dia mesmo, além das questões complexas, que é essa estrutura mais macro que a gente chama, que é esse olhar de cima da situação do empresário para poder auxiliá-lo nesse dia a dia, nessa sobrevivência que a gente chama aí no aspecto tributário. Então, nosso escritório, ele segue nessa linha de atuação, a gente procura estar sempre bastante antenado com essas alterações todas, antenado com essas alterações de legislação diariamente, informando os clientes dos determinados segmentos o que acontece de alteração e de impacto na área dele, com um foco sempre de ser um parceiro e não ser um prestador de serviço, mas ser alguém da própria equipe desse cliente. Muito bacana. E para vocês, ouvintes que têm perguntas, podem enviar para produção.planodenegócios@megabrasil.com.br e a gente vai estar feliz de trazer aqui de novo a doutora Serafino. Muito obrigado por ter vindo ao nosso estúdio. Obrigada a você pelo convite e aos ouvintes também interessados nesse tema tão importante. Até semana que vem, pessoal.